Fala, galerinha! Aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas, e hoje eu estou aqui para a segunda parte de hidrostática. Lembrando que na primeira parte a gente definiu alguns conceitos, algumas definições básicas, sendo elas a densidade, conforme vocês podem ver aí no vídeo, a massa específica, tudo isso explicado na primeira parte de hidrostática. Foi definida também a questão da pressão, tá joia? A questão da pressão hidrostática, teorema de Stevin, tá joia? Na qual a gente chegou para a fórmula da pressão num determinado ponto A, tá? Abaixo do líquido. E isso daí a gente pode pensar num mergulhador, pode pensar numa bola, tá joia? E agora, pessoal, eu vou para a quinta definição na nossa segunda parte da aula de hidrostática, tá? E a quinta definição, ela vai ser sobre o teorema de Pascal. Vamos lá. Teorema de Pascal. O que diz o teorema de Pascal, tá? Ele diz que o acréscimo de pressão produzido em um líquido, em um líquido em equilíbrio, e é importante, tá? Essa questão dele estar em equilíbrio, é transmitido igualmente a todos os pontos do líquido. A todos os pontos do líquido. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então a gente pode dar um exemplo aqui de um vaso comunicante, tá? Isso aí é problema clássico em prova de ensino médio, em prova de vestibular. No Enem isso aí já caiu inúmeras vezes, tá joia? Como é que normalmente cai essa questão? Vamos lá. Se eu aplico uma força aqui, F1, tá joia? Em um êmbolo de área A1, qual vai ser a força? Aí vem a pergunta, tá? Qual vai ser a força, tá, reverberada aí no ponto 2, que tem área A2, tá joia? E aí tem várias variações, né? Eles podem falar que pode existir talvez sei lá, botar um peso em cima e quer que o sistema fique em equilíbrio, tá? Mas enfim, basicamente a gente vai ter que aplicar o teorema de Pascal, tá joia? E falar que a variação de pressão no ponto 1 vai ser igual à variação de pressão no ponto 2, tá joia? A variação de pressão no ponto 1 estava em equilíbrio, a variação de pressão foi relativa à força 1. Então, a variação de pressão no ponto 1 vai ser F1 sobre A1, tá joia? Isso aqui vai ser igual a força F2, né, que o êmbolo 2 vai sofrer, sobre A2. E a gente chega na fórmula da proporcionalidade das forças com a área, tá joia? Questão bastante batida em diversos locais aí. Tá beleza? Pessoal, enquanto eu vou virando a página aqui, tá? Eu já vou pedir aí para
você deixar o seu like, tá? Para você poder se inscrever no canal e dizer aí que isso aí você vai estar ajudando demais o professor aqui que está trabalhando em prol do conhecimento no país, do conhecimento de todos vocês aí. Tá joia? Falado isso, eu vou partir para a sexta definição da nossa aula, tá? A sexta definição da nossa aula, que vai ser o teorema de Arquimedes. Teorema de Arquimedes. Beleza, pessoal? O que diz o teorema do Arquimedes? O teorema do Arquimedes é o tal do empuxo. Tá joia? Pessoal, desde já eu quero definir empuxo com vocês. E a definição ela é bem importante. Tá joia? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa definição, porque essa definição aí vai ser a base para que vocês não precisam decorar a fórmula. Vamos dizer assim, tá? Eu vou escrever aqui para vocês poderem printar, anotar. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Tá joia, pessoal? Então, novamente aqui, eu vou pedir a atenção, tá? Eu vou aqui fazer um desenho, novamente o nosso balde, tá? E agora eu vou ter um objeto embaixo desse balde aqui. Pessoal, quando eu tenho um objeto embaixo desse balde, né, que ele está mergulhado num líquido, eu vou ter duas forças agindo sobre esse objeto. Primeiro, a força peso, causada pela massa do objeto, e o segundo, a força empuxo. Tá joia? E aí tem as variações. Se ele está falando que o objeto tem uma aceleração, ou seja, tem uma força resultante, a gente vai ter que fazer empuxo menos peso, ou peso menos empuxo. Ou ele pode falar que o objeto está em equilíbrio estático, onde a gente poderia dizer que o peso é igual ao empuxo. Mas de qualquer forma, tá? Essas aí são as variações das questões possíveis, mas de qualquer forma, usando a definição na qual o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, então eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Tá joia? Mas a massa do quê? A massa do quê? Vamos lá, vamos pensar. É a massa do líquido. Tá beleza? Então vamos seguir. Da primeira definição que a gente viu, tá? A gente viu que a massa, vou botar aqui no cantinho aqui, ó. A gente viu que a densidade, só uma observação aqui, ó, é a massa pelo volume. Então a massa é a densidade vezes o volume. Então vamos escrever aqui, ó. Em vez de massa do líquido, eu vou escrever a densidade do líquido vezes o volume do líquido. Qual o volume do líquido? O volume do líquido deslocado. Pessoal, vocês concordam que o volume do líquido deslocado vai ser o próprio volume do objeto? Ou pelo menos da parte imersa do objeto? Isso aí, vai ser isso aí. Tá? Então, o volume, eu vou botar do líquido deslocado, mas eu já tô dando a ideia para vocês que vai ser o volume do líquido. O volume do líquido deslocado vai ser o próprio volume do objeto, ou pelo menos a parte submersa do objeto. Só aqui a gente chega na fórmula do empuxo, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, e vou escrever até de preto aqui, vai ficar um pouco mais destacado. É uma forma bastante utilizada na hidrostática, tá joia? Volume do líquido deslocado vezes o G.
Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora eu quero passar com vocês a última definição dessa aula, que vai ser a definição de hidrodinâmica. Nossa, vazão. Hidrodinâmica, que é a vazão. Até agora a gente estava estudando a hidrostática, ou seja, algo parado. Agora a gente vai pensar um pouco na hidrodinâmica. E desde já eu vou definir vazão, tá? A vazão é igual à variação do volume pela variação do tempo. Então, tá aí a formulinha da vazão, tá joia? E eu quero dizer para vocês, tá? Algo bastante também cobrado e pedido nos vestibulares, em diversas questões aí, a questão de vasos comunicantes, tá joia? Onde diz que tem um líquido percorrendo esses vasos comunicantes aqui, ó. Tá? Vamos lá. Líquidos de áreas diferentes na saída e na entrada. Eu vou chamar a área A1 e a área A2, tá joia? E eu vou dizer que a vazão na entrada vai ser igual a vazão na saída. E eu vou escrever aqui, ó. A vazão na entrada vai ser a vazão na saída. Então eu posso dizer que a variação do volume sobre a variação do tempo na entrada vai ser igual à variação do volume na saída dividido pelo tempo na saída. Tá joia, pessoal? Pessoal, vamos seguir, tá? A variação no volume, tá? Eu vou aqui, ó, chamar aqui uma distância D1, tá joia? E aqui eu vou chamar uma distânciazinha D2. Então, a variação no volume 1, eu vou escrever A1 vezes D1 sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual a A2 vezes D2 sobre ΔT. Pessoal, D1 sobre ΔT vai ser a velocidade com que ele passa no orifício 1. E D2 sobre ΔT é a velocidade que ele passa no orifício 2. De tal forma que a gente vai ter que A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Tá joia, pessoal? Então, é basicamente isso daí. É bastante definição, bastante fórmula, mas eu acredito que se você tiver entendido, muitas dessas fórmulas aí você não precisa decorar, você precisa mais entender. Tá? A prática de exercícios é bastante importante, tá joia? E eu agradeço a atenção. Eu peço que vocês deixem seu like, vocês possam se inscrever no canal para poder ajudar o professor e interagir no chat caso surja alguma dúvida, alguma questão, para que a gente possa estar acompanhando aí o desenvolvimento aí de cada um de vocês aí. Tá beleza? Então, fui!